Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, a democracia brasileira corre perigo. A atual conjuntura demonstra que a qualquer momento Bolsonaro pode implementar um golpe civil-militar no país. E se você duvida, assiste ao vídeo para corroborar a minha tese. Antes eu vou pedir para você dar um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos e compartilhe não somente este vídeo, mas outros vídeos do canal para ajudar no processo de desalienação popular. Se quiser colaborar com o canal, vai agora no Google e digita Apoia-se Canal Professor Rico Guimarães e dê a sua colaboração, que será muito bem-vinda. A nossa democracia corre perigo. Vamos fazer uma análise conjuntural daquilo que está sendo demonstrado para todos nós. Ontem aconteceu a gota d'água que atinge o Estado Democrático de Direito. Um senador da República, conhecido, o senador Cid Gomes, irmão do presidenciável Ciro Gomes, sofreu um atentado no Ceará que quase lhe tirou a vida. Parece que está com a bala alojada próxima ao pulmão, mas não corre mais perigo, graças a Deus. De qualquer forma, temos que analisar de maneira racional esse processo de desintegração da nossa democracia. Estamos vivendo um autêntico estado de exceção no Brasil, infelizmente. E nós que somos progressistas e democratas, temos que nos movimentar, nos articular para frear esse grave problema. Primeiro eu gostaria de mostrar aqui a minha revolta a setores da esquerda que não se solidarizaram com Cid Gomes. Quando Lula sofreu o estelionato jurídico do bandido Sérgio Moro, Ciro Gomes foi o primeiro a defender o sequestro dele para uma embaixada para proteger a sua vida e integridade política. Da mesma forma, várias vezes, tanto Ciro Gomes quanto Cid Gomes, que foi vitimado ontem, demonstraram fidelidade e lealdade às pautas da esquerda, mesmo quando não eram protagonistas. Então o silêncio de PT, PCdoB e PSOL só faz muito mal à luta do espectro progressista da política. A nossa bolha ideológica não vê laços de solidariedade quando é necessário. Mas quando também a vereadora Marielle Franco foi vitimada de maneira vil, Ciro Gomes foi um dos primeiros a repudiar aquele atentado. E não foi da boca para fora como alguns fizeram, não. Foi com sentimento mesmo. Então, faltou solidariedade ao Cid Gomes, e quem é humilde, longe de querer demonizar PT, PCdoB e PSOL, acho que nós temos que estar juntos, né, para lutar contra, né, todo esse processo de desconstrução da democracia, mas ainda assim que fique registrado. Faltou uma nota de repúdio, da mesma maneira que teve a nota de repúdio em defesa da jornalista que foi ofendida por Jair Bolsonaro. Que foi uma nota legítima e correta, e que eu apoio integralmente. Mas uma coisa não justifica a outra. Faltou uma nota de repúdio, não na defesa de Cid Gomes exatamente, não em defesa do irmão do presidenciável Ciro Gomes, mas em defesa da democracia. Porque o que aconteceu ontem no Ceará foi feio. E o que vem acontecendo no Ceará, promovido por essa quadrilha de policiais. Se você for do Ceará, compartilha no Ceará. Eu quero que os policiais que estão lá vejam esse vídeo, para falar na cara deles: vocês são membros de uma quadrilha, vocês são bandidos, criminosos que afrontam o Estado Democrático de Direito. Vocês são uma quadrilha, um bando de encapuzados, inóbeis, vis, que depõem contra a democracia no nosso país. Vocês não têm legitimidade alguma agindo com o modus operandi que estão agindo. A defesa de melhores salários para os servidores públicos é legítima. Eu, na qualidade de professor, defendo não só o aumento de salário para professores, mas para médicos e profissionais da saúde, para aqueles que também são da educação em geral, para os servidores da segurança pública, policiais, né, agentes em geral, também para bombeiros, todos os setores das administrações direta e indireta. Quem acompanha o canal sabe que isso aqui, né, esse espaço, é um bastião de defesa do funcionalismo público no Brasil. De qualquer forma, o modus operandi implementado demonstra que vocês não estão preocupados com a categoria em si.
vocês estão preocupados em fazer política contra o governador do Ceará, o senhor Camilo Santana, que é do PT, mas tem relação direta com a família Ferreira Gomes. De qualquer forma, uma coisa que eu observei, eu acho que os mais inteligentes também observaram, nessa conjuntura de desconstrução da democracia no país, é que o episódio do Ceará foi apenas o ponto de partida para um processo de enfraquecimento dos governadores do nosso país, em especial aqueles que alguns dias atrás apresentaram uma nota contra o presidente da República. A ideia é enfraquecer esses governadores para, primeiramente, na seara política, fortalecer Jair Bolsonaro e, no segundo momento, ter uma retórica mais do que atraente e interessante para um golpe civil-militar. Essa é a tese que eu defendo. Você pode discordar perfeitamente, não há problema algum. Ainda estamos numa democracia, ainda que ferida. Mas a ideia é essa. Tá? Eu vejo, não só na ação do Ceará, mas nas futuras ações de policiais e setores da segurança pública por todo o país, em especial nos estados que afrontaram Jair Bolsonaro, um processo de enfraquecimento desses governadores, em especial aqueles que fazem oposição direta ao presidente, aqueles que outrora o apoiaram e agora se apresentam como uma possibilidade à presidência da República em 2022. Ou seja, aqueles que até então o apoiaram, mas que agora já deixaram bem claro que serão candidatos ao Planalto. E claro, isso tudo é para enfraquecer as federações e fortalecer o poder central. E claro, precarizando o serviço das polícias, automaticamente a insegurança aumenta e a narrativa para a defesa, primeiro, das Forças Armadas defendendo os cidadãos e depois para um golpe civil-militar, fica fortíssimo. E nós temos que estar atentos a isso. Temos que abrir o olho, porque a nossa democracia está sendo jogada no lixo. E esse governo desse imbecil do Bolsonaro, que não tem um respaldo popular completo, porque se tivesse já teria dado o golpe há muito tempo, mas está ganhando a população não pela retórica reacionária de segurança pública, que ainda que a maioria da população, infelizmente, na sua alienação aprove, tá? Não é isso que dá legitimidade ao governo, mas sim a pauta das reformas liberais. Estão querendo consolidar o liberalismo do Brasil em detrimento dos interesses da classe trabalhadora. Isso é triste, porque tem muitos trabalhadores seguindo a síndrome de Estocolmo, servindo como mulher de malandro. Trabalhadores que apoiam essa narrativa romantizadora do liberalismo, como se fosse fácil implementar o liberalismo no país. Nós não temos uma cultura em consonância com o liberalismo. Se ele deu certo, ainda que com falhas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, etc., é porque esses países já tinham uma cultura contratualista que abraçou facilmente os valores liberais. No Brasil nós temos uma cultura patrimonialista, secular, uma cultura em que o Estado necessariamente tem que ser forte para garantir a tutela social e promover o desenvolvimento do país. Mas as pessoas não entendem porque elas são ignorantes, Elas não têm uma leitura crítica do processo. Elas acham que o liberalismo vai salvar o país e que os trabalhadores não devem ser tutelados social e juridicamente, porque precisam andar com as próprias pernas. E através de valores como a meritocracia, o individualismo e a eficiência, somente trazendo um pouco dessa insegurança para o povo, que mais à frente nós poderemos ter cidadãos mais autônomos que poderão promover o desenvolvimento do país. Isso tudo é falácia, mas tem gente que acredita, que está sendo feita de massa de manobra. E é através do discurso romântico liberal que nós estamos vendo a precarização dos direitos trabalhistas. A CLT está sendo rasgada e todo o processo de conquistas que nós tivemos da década de 30 para cá no nosso país estão sendo jogados no ralo. Infelizmente, essa que é a realidade. Eu sou um youtuber com um pouco mais de 17 mil inscritos. Infelizmente, não tenho o espaço que gostaria de ter. Mas eu peço a você, meu amigo, que é defensor da democracia, que compartilhe este vídeo, porque eu preciso ser mais ouvido. Eu preciso crescer mais. Porque pessoas como eu e até youtubers menores do que eu, que estão aí com análise crítica apurada para
demonstrar o quão esse governo Jair Bolsonaro está fazendo mal ao país. É uma política fratricida na segurança pública, uma política que, ao invés de privilegiar a inteligência policial, privilegia a ótica da pura ostensividade, o discurso de extermínio das grandes massas que depõem contra as leis. E não conseguem ver todos os aspectos sociológicos que envolvem a ideia, né, de que a criminalidade é um produto da pobreza. Mas não é a criminalidade que produz os atos deletérios do povo mais pobre. Porque criminalidade existe em todos os lugares, em todos os setores, da classe baixa, a média até a alta. O que existe é uma autêntica criminalização da pobreza. E as pessoas seguem essa retórica e acham que o grande mal social são os pobres marginalizados. E não. Quem faz mal a esse país são os riquinhos, né, engravatados, donos das grandes corporações nacionais e de representação das internacionais. Na verdade, estão entregando as nossas riquezas para os grandes conglomerados internacionais de uma subserviência imbecil aos poderes de Wall Street, a Trump, aos Estados Unidos. Infelizmente, a nossa soberania nacional está sendo atacada e dada de bandeja para as grandes potências. E isso já foi colocado por grandes pensadores há décadas atrás. E estamos vivendo o maior perigo no que concerne a entrega de todo o nosso patrimônio nacional para a elite internacional. Nós vemos na educação um ministro semi-analfabeto que comete erros crassos de português. Um indivíduo que quer implementar políticas retrógradas, como o Escola Sem Partido, que fere a liberdade de cátedra dos professores, que faz com que os jovens não tenham a sua capacidade crítica e analítica desenvolvidas. E claro, se o jovem não tem um senso crítico apurado, ele vai ser um adulto demasiadamente alienado e facilmente manipulado. Mas é para produzir não cidadãos críticos e autônomos no seu pensamento no futuro, mas sim cidadãos que sejam subservientes a uma pauta liberal na economia e conservadora nos costumes no futuro. É nisso que estão trabalhando, infelizmente, em colaboração paralela com as igrejas, que na verdade, essas igrejas evangélicas são espaços de arrecadação ilícita, se aproveitando da exploração da fé do povo, das pessoas que precisam de um amparo espiritual. E essas pessoas estão sendo ludibriadas para entregar todo o seu patrimônio para enriquecer essas igrejas. E essas igrejas, em consórcio com o governo, querem alienar você, os seus filhos. Mas você acredita, porque esse governo está em consonância com Deus. Essa imagem débil que nós vemos, né, dessa sacralização da imagem de Bolsonaro, como se ele fosse um semideus, um ungido, né, que na verdade é ungido de óleo de peroba, porque não tem vergonha na cara. Infelizmente respaldado por grande parte da população inóbil, ignorante e alienada, que é levada como se fosse um pedaço de matéria acéfala. Um conjunto de robôs acríticos que só reproduzem a retórica do governo e que ficaram totalmente cegos à autêntica consciência coletiva. Na saúde, nós vemos os repasses do SUS não sendo efetuados para estados e municípios. E a consequência disso é a precarização da área da saúde, né? É o sucateamento de hospitais, onde está faltando até insumos básicos. E as pessoas sofrendo nas emergências, nas UTIs, muitas vezes médicos, enfermeiros e profissionais em geral da saúde, tendo que alimentar os pacientes, comprar materiais para a cirurgia, comprar todo o conjunto para, no caso, efetuar a operação dos pacientes. Tem paciente, por exemplo, que precisava de anestesia e teve médico que teve que comprar do próprio bolso para que o
o paciente pudesse ter a oportunidade de ser operado para salvar a sua vida, ou pelo menos atenuar o seu sofrimento, aumentar um pouco mais a sua expectativa de vida. E os nossos profissionais da saúde são demonizados porque são funcionários públicos. Mas eles são verdadeiros heróis. Assim como os professores nas salas de aula também são autênticos heróis. Mas que são atingidos por projetos malfadões como Escola Sem Partido, né? Como nas universidades, nossos professores universitários, intelectuais e cientistas estão sendo atacados por esse governo idiota, ignorante, totalmente destoado da realidade. Infelizmente, estão matando a consciência coletiva e o poder de análise crítica do nosso futuro. Porque quando os intelectuais são perseguidos, quando a cultura é perseguida, quando artistas são diuturnamente ofendidos, nós estamos matando o pequeno lastro de independência questionadora da nossa população. Porque é através das artes, da cultura, do investimento na ciência, que nós podemos promover a emancipação intelectual do nosso povo. Mas esse governo quer acabar com isso. Então, eu encerro este vídeo pedindo a você que, mesmo que não concorde com a esquerda, que pense mais em consonância com os valores da direita, estão entregando o nosso patrimônio nacional. A nossa soberania está de joelhos para os Estados Unidos. As reformas liberais que estão sendo feitas no nosso país, elas estão sendo feitas sem levar em consideração a cultura social do nosso país, a cultura jurídica. Não dá para implementar a common law aqui. Nós temos que ter sim um conjunto de códigos fortes para defender o nosso povo, para promover a equanimidade. Porque se nós reduzirmos o papel da justiça, automaticamente vamos estar diminuindo o espaço do povo na democracia. E quando isso acontecer, uma ditadura vai se implementar. E não só a ditadura política das armas, mas a ditadura do pensamento, do saber, onde somente poucos terão capacidade de se autodefender. Porque ao invés de serem cidadãos críticos e preparados para enfrentar os desmandos dos governos e do status quo, não terão armas nem mecanismos suficientes para a defesa. Então é contra esse governo imbecil que eu estou lutando até onde eu puder. Lutem, corram atrás contra esse imbecil chamado Jair Bolsonaro. Muito obrigado.